contar com a presença da Jo Souza, idealizadora desse projeto Sou Mais RP, onde a gente explora os conhecimentos diversos das frentes dos profissionais enquanto estudantes, e a gente também se conecta com o vasto mercado da comunicação, que a gente sabe que é relações públicas. A Jo é uma profissional formada em relações públicas e a sua trajetória se destaca justamente por não seguir um caminho muito linear. Ela é professora, pesquisadora e uma referência quando se trata de quebra de paradigmas. Com projetos que passam por diferentes expressões culturais, da moda ao audiovisual, ela construiu uma atuação que conecta estratégia, criação e também cultura. Bom, Jo, para iniciar, a gente queria fazer uma pergunta que vem lá de quando você se formou em relações públicas, né? Você como uma mulher preta, baiana, como foi para você esse processo de se ver nesse papel hoje em dia? Porque a gente sabe que você atua em diversas instituições de muitos renomes. Como que foi esse processo para você? Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer pelo convite. Me sinto muito honrada de estar aqui agora com vocês. Principalmente porque eu acho que eu volto agora aos meus 19, 20 anos, quando tudo começou. Eu escolhi lá no começo, meu curso era comunicação social, e eu poderia escolher outros lugares, né, outras áreas da graduação de comunicação, mas eu acho que intuitivamente, ou então seguindo um pouco minhas observações do mundo, e como eu gostava muito de me conectar, que essa palavra também é uma palavra nova, né? Conexões, eu acho que eu gostava de conhecer pessoas, eu fui para a área de relações públicas. Então, essa área ela foi escolhida justamente porque eu acho que ela permeia esses relacionamentos humanos, e isso para mim é muito interessante, muito importante. Desse lugar, né, aí eu fiz um monte. Eu sempre fui uma pessoa de laboratórios e não gosto de rótulos. Eu nunca imaginei, eu tinha muita raiva dentro da minha instituição, porque os relações públicas eles se vestiam como secretários, administradores, e queriam colocar a gente dentro de um lugar de assistência, ou então, entre aspas, tarefeiros. E eu não queria. Eu sempre fui uma pessoa de lideranças, de que a cultura estava muito próxima da minha casa, de cinema, literatura e artes, e eu achava que o PIA, o Relações Públicas, teria que ser o mediador desse lugar da comunicação com a cultura. O Relações Públicas é uma pessoa criativa, eu sou criativa, eu acredito nisso, então eu acho que foi nesse lugar aí que fui me escolhendo. E entrar para a área de acadêmica veio depois, muito depois, que eu ter feito várias coisas, relações públicas no teatro, relações públicas dentro de shows. Veio depois, porque como eu gosto de conectar, e também eu sentia falta, quando eu estudava, de que era um professor indicar um aluno para o mercado, eu consegui tudo sozinha, eu mesmo indo atrás das minhas coisas, porque eu achava que o professor ele dava muita aula, na época não era PowerPoint, era GIS, mas ele não se conectava para ver as competências que eu tinha, o que minhas amigas tinham. E aí eu fui para a área de acadêmica. Isso é muito engraçado você falar, porque a próxima coisa que a gente queria muito perguntar para você era realmente sobre isso, sobre como que você, nessa época, você pegou essas inspirações ou coisas que você via que não fazia sentido e você aplica hoje em dia para suas aulas. Que é justamente o que você acabou de responder, então, também. Eu acho que o que eu sou na sala de aula, eu sou o que eu não tive. Sim. Às vezes nós repetimos algum professor de inspiração. Não que eu não tenha tido professores de inspiração na área de RP, mas naquela época eram poucos profissionais formados. Então, eu tinha professor de economia, eu tinha professor de administração, eu tinha professor de jornalismo, de publicidade, tinha professor de direito, mas não tinha nenhum RP. A mais próxima da área de RP era uma psicóloga que trabalhava com gestão de pessoas e recursos humanos, e isso me deixava muito constrangida, assim, meio triste, porque poxa, não tenho um profissional para conversar. Então eu aproveitava, participava dos congressos, tipo Intercom, congressos de relações públicas, para eu sair do meu estado, da capital, e para ir para outros lugares e conhecer outros PIAs. Então isso foi muito importante para mim, ter acesso a congressos, a colóquios, a eventos em São Paulo, em outras capitais, e conhecer outras relações públicas. Ao longo da sua carreira, você estruturou seu posicionamento profissional sem limitar um nicho, né? Como que foi isso? Muito complicado. Muito complicado. Eu não sugiro isso para ninguém no início de carreira. Acho que todo mundo comenta comigo, muito complicado, porque eu olho assim uma pessoa
e essa pessoa ela é só aquela área, ela só fala sobre sustentabilidade. Sim. Aí eu olho para outra, ela só fala sobre comportamento. Não é? Mas a próxima convidada que vocês vão trazer, inclusive a Ju Ferraz, hoje, quando o assessor dela me manda mensagem, a Ju não tem rótulos. Eu acho que eu já lutava para não ter rótulos desde pequena, desde quando eu comecei a estudar. Eu acho muito complicado, mas eu acho muito mesmo, e eu não sugiro isso para ninguém. Eu acho que, primeiro, a pessoa tem que se posicionar, principalmente hoje, que são tantas pessoas, né, se posicionar, pelo menos, em algo que seja o seu coração, que seja o seu foco, para, na sequência, você definir assim, eu não quero estar em nenhum lugar. Por quê? Sim. Isso é muito difícil. Na verdade, eu já estava trabalhando com a perspectiva de relações públicas fluido, né, que é a modernidade líquida, relações públicas líquido, que é o Bauman, né, que é aquele que vai, como a água, se adaptando ao ambiente, sem saber que estava fazendo isso, mas quando você está na frente do seu tempo, você sofre. E eu sofria muito por causa disso. Eu sofri. Sim. E aí, trazendo uma coisa que a senhora também tem total conhecimento, que é a semiótica, como que você acha que, por você englobar tantos nichos, você consegue transparecer para as pessoas um lugar de mais seriedade, assim, de uma pessoa que tem conhecimento ali? Porque tem aquela frase que todo mundo fala, quem sabe de tudo não sabe de nada. Como que você coloca para se posicionar perante isso, usando as suas habilidades de semiótica, nesse sentido? Primeiro, eu acho que, assim, eu também concordo, às vezes, quando a pessoa é muito nova, que sabe de tudo, não sabe de nada. Mas, com o tempo, né, que a gente vai passando tantos momentos assim, e aprofundando, por exemplo, eu passei 5 anos só focada em teatro, depois 4 anos só focada em cinema, depois 10 anos só focada em moda. Eu dou aula hoje de manhã na moda e as meninas ficam se olhando porque eu gravo as coisas das marcas e tudo. Então, a semiótica ela veio, na verdade, como um guarda-chuva para analisar todos esses objetos, e que isso vai se dar aí junta tudo depois, né, que é na Gramática da Consultoria de Imagem, que foi o livro que eu lancei, pós meu doutorado, que é Relações Públicas, porque o que é Gramática da Consultoria de Imagem nada mais é do que eu semiotizar as pessoas pela aparência e pela essência dela, buscando esse homologar entre a ética, a estética e a estesia. Então, o que eu faço hoje, né, dentro do mercado atual de atuação, é a consultoria de imagem, que eu acredito que não tem como existir relações públicas que também não tem uma harmonização para lidar com falar da outra empresa. Falando, já que você citou sobre o livro, como foi a experiência para você da construção dele, né? Como que é construir um livro? Não é fácil, não é barato, mas vamos lá. Né? Na verdade, o livro ele surge a partir do meu doutorado, né? Que eu vou fazer um doutorado em moda, mas eu não queria somente falar de marcas, porque eu achava que não ia ser profundo, às vezes muita gente tinha falado. Então, eu fui para a área de consultoria de imagem, que é, na verdade, de relações públicas. A consultoria de imagem é uma área de PR, tanto que, se você olhar a grade da pós, que é a primeira do Brasil, a primeira da América Latina, antes se chamava Personal Stylist. Quando vem para consultoria de imagem, eu que dei esse nome no Brasil, e esse nome é de RP. Consultoria de imagem é você ser RP da sua aparência. Certo? Assim, de você se colocar no mundo. Então, esse livro ele é fruto de 5 anos de estudos. 5 anos de estudo e uns 25 anos dentro da profissão, vendo a importância das cores, né? Vendo a identidade. Isso tudo foi muito também prático de observação, de chegar nas empresas e olhar que muitos colaboradores não estavam gostando do seu fardamento, da cor que usavam. Então, como eu chegar e propor um novo fardamento? Eu tinha que ter esse estudo. E aí eu fui para a semiótica, articulando com a imagem e articulando também com relações públicas. Inclusive, nesse livro, eu cito livros de relações públicas. Sim. E você pensa em lançar um novo livro? Já está planejando alguma coisa para agora? Olha, eu sou consumidora de livro, voraz. É assim, muito livro na minha casa. Acho que na minha casa, dentro da geladeira, tem livro. É uma casa atípica, que não tem livros, não tem comida. Eu falo para minha filha, não tem comida, só tem livro. Eu vou tirar foto, só tem livro. Mas lançar outro livro está na pauta, na minha vontade, né? Mas vai demorar um pouquinho, porque antes eu tenho outros projetos para fazer. Eu quero fazer um filme. Eu vou viajar para a Europa com as meninas para falar de moda.
e negócios. E, na sequência, eu acho que eu pretendo fazer algum livro. Agora, livro dá trabalho e também não dá muito dinheiro, porque você investe e esse retorno é mais lento, né? Porque a leitura ainda está na luta, ainda no Brasil, né? Foi o projeto que mais te marcou ou tem algum outro que te marcou um pouco mais ou que você gostaria de falar? Ai, meu Deus, eu não tenho isso, assim. Eu acho que foi um projeto bom ter lançado um livro, mas ele não foi, assim, um principal. Eu acho que o meu melhor projeto é ter sido mãe, é de menina. Eu acho que isso me deixa... se ter sido mãe foi meu melhor projeto, ver a construção de uma pessoa ética perto de mim, uma pessoa que tem os valores que eu acredito. Acho que o meu primeiro projeto assim que me deixou mais feliz foi ser mãe e que isso, na verdade, vai desdobrando em outros projetos. Por exemplo, o meu primeiro evento, show, eu lembro que eu tinha 23 anos, os meus projetos dentro da faculdade, com extensão. Então, cada hora tem um momento de uma flor que vai crescendo e aquele é um momento especial. Eu achei extremamente interessante, muito impactante a forma que você falou sobre a sua filha. E olhando justamente sobre hoje, a gente sabe que existe um certo estereótipo de que as mulheres têm que escolher entre a carreira e os filhos. Como que você lida com isso? Você fez essa ponderação, assim? Se você tivesse que falar hoje para as meninas de relações públicas que almejam ser mãe em algum momento e que querem ter uma carreira tão boa, fazer tantas coisas que nem você faz, de viajar e tudo mais, o que você falaria para elas, assim? Acho que é meio também, né? Acho que nada é perfeito, né? Existem também momentos que a gente deixa de lado algumas coisas que a gente gosta de fazer, Sim. mas o mais importante é ter autonomia e liberdade. Então, a liberdade financeira, ela é um alicerce importantíssimo para a mulher. Não depender de ninguém, não depender de marido, não depender de alguém que pague alguma coisa. Então, eu acho que a carreira é o primeiro momento de casamento, namoro e tudo. Fazer uma boa carreira e depois vem outros lugares aí, sabe? Vem casar, ter filhos. Eu fiz minha carreira antes de ter filhos, antes de ter minha filha. Então, acho que isso foi muito importante para mim, né? Porque ela me vê também nesse lugar de uma mãe que trabalha. E minha mãe também trabalha. Né? Então, minha mãe tem 74 anos, fez graduação, trabalhou a vida inteira, desde 14 anos de idade. Então, na área de educação, então acho que isso foi importante. Ter uma família também que incentive. Sim. Como garantir que estratégias de comunicação não reduzam a complexidade das expressões culturais para você? Explica. Por exemplo, quando a gente fala sobre relações públicas e dentro de um mercado que a gente interfere muito junto com a empresa e como ela pode fazer isso, quando a gente fala sobre arte, a gente sabe que os artistas eles são meio rígidos em relação a trabalhar em cima da divulgação daquela arte. Eu acho que a gente percebe muito isso conversando com o pessoal da Vila Mariana, que eles são mais artísticos, eles têm esse contato mais assim, e a gente acaba levando para um negócio de tipo assim, como a gente pode apresentar isso para uma empresa. Então, como que você acha que isso pode acontecer assim? Então, se for para ser relações públicas que só vai ficar repetindo o que a empresa quer, é um chatice isso. Não é? Eu acho que você todo dia tem que propor algo. E como a gente entra no corporativo, dentro de uma empresa que ela é toda muito mais formal, né? Existem humanos ali que têm vidas fora daquela empresa. Então, o que eles gostam de fazer? O que eles fazem antes? O que eles fazem fora da empresa? Então, digamos, eu trabalho na empresa, mas eu gosto de funk. Eu trabalho na empresa e eu desenho quadrinhos, certo? Eu trabalho na empresa, eu acho que isso o PIA pode ajudar para melhorar a questão até da saúde mental, né? Tipo, de estabelecer dentro de uma rotina daquele colaborador na empresa algum momento que ele se conecte com ele mesmo nas expressões artísticas e culturais que ele faz além da empresa. Então, ele vai se sentir prestigiado de perceber que ele não é mais uma pessoa que está ali só marcando ponto ou pagando, mas que a empresa também está empenhada, né, em motivá-lo a também ter um momento dele nas expressões artísticas e culturais que ele acredita. Porque não existe ninguém que não tenha nenhuma expressão cultural. Sim. Não é? Uma dança, ou uma poesia. Então,
pode fazer projetos que se conectem com as empresas e marcas e pessoas que tragam esse diferencial. Eu acho que a gente pensou mais nisso em relação a isso que a gente sente muito sobre quando a gente vai apresentar uma empresa nova para os nossos colegas que são de outras áreas mais artísticas, assim. Mas caso a gente não tivesse, por exemplo, intimidade com essas pessoas, como a gente pode ser relações públicas mais abertos, talvez através um pouco mais de cultura, estudar mais arte para conseguir, sim, ter acesso com essas pessoas? Porque na nossa área eu sinto que tem muita gente que fala que quer trabalhar com cultura, mas às vezes fica meio perdido ali, de tipo, como eu posso me conectar com um artista e ajudar ele nesse crescimento. A primeira coisa que a gente tem que fazer é repertório, é construção de repertório. Então, eu gosto de ler. Então, eu vou visitar livrarias, visitar bibliotecas, saber nomes de editoras, saber nomes de escritores. Isso seria o primeiro passo, na verdade, de uma mentoria de autonomia para descobrir aquela área. Eu gosto de cinema, então tá. Então, vamos assistir filmes, vamos discutir sobre temas de cinema e sustentabilidade, cinema e moda. Vamos ver quem são os autores, quem está escrevendo sobre cinema, como estão as leis de incentivo. Sim. Então, pegando por isso aí, que a gente já tem uma área que a gente já meio que domina, que temos um repertório, né, o primeiro passo a seguir, né, é encontrar lugares de fomentos ou aparelhos, né, tipo públicos e privados, né, que façam essa mediação com cultura. Então, vamos lá. Onde eu posso trabalhar? Vou dar um exemplo. Pode ser Itaú Cultural. Né? Tipo, pode ser a Caixa Econômica, porque também tem. Eu posso trabalhar, tem uma aluna que trabalha no FIES, naquele Fiesp. Tem outra que trabalha na Paulista, no Jampan House. Certo? Tem umas 4 ou 5 que estão no SESI e no SESC. Certo? Então, elas vão para lugares e também tem muitas na Prefeitura da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. Então, tem muitas áreas. Aí você tem bibliotecas, você tem museus, você tem muita coisa aqui em São Paulo, demais. E isso são iniciativas públicas, né? E iniciativas privadas, o Itaú Cultural é privado, também tem o Instituto Moreira Salles, que é privado. Cada cinema tem um RP. Por exemplo, tem agora uma menina que entrou no cinema acho que é Cine Sala. Ah, sim. Entendeu? Então, cada cinema desse tem RP. E como é que eu chego lá, Ju? Primeiro, tem que fazer inscrição em plataformas que estejam relacionadas com cultura. Mas não somente isso, mas ter cara de pau. Porque você já tem. Então, eu quero trabalhar com cultura, eu vou hoje andar em cada lugar desse e perguntar onde eu posso colocar o meu currículo aqui. Eu queria tanto trabalhar com cultura, é uma coisa que cultura nunca vai deixar a gente triste. Trabalhar com cultura é muito difícil. Você vai ver alguém, estou triste, porque é um momento, é uma área que deixa... Não vai estressar tanto em relação a ficar com discussões. Assim, né? Que algumas outras... É uma área mais leve, eu acredito. Para você, se você entra em um ambiente mais corporativo, que não tem tanto esse lado mais criativo de RP, como que você lidaria com isso? Você tentaria trazer algo mais criativo para aquele ambiente, para aquele trabalho? Você iria, assim, de pouquinho em pouquinho, tentando mudar a equipe? Ou você deixaria do jeito que está mesmo? Eu acho que primeiro é o diagnóstico, né? Primeiro do diagnóstico, a gente vai fazer aí um planejamento, né? Tipo de a curto prazo, a longo prazo e a médio prazo, né? A gente não pode mudar também as pessoas, a gente tem que transformá-las, né? Então, eu acho que buscar um ambiente que tenha cultura é buscar por detalhes. Por exemplo, a música, né? Fazendo algumas coisas, mediações de, olha, vamos fazer um sarau no final de semana, certo? De sexta-feira, né? Que toda empresa, sexta-feira, tem um... Happy hour. O happy hour. Então, a gente faz assim, cada um leva um poema, sabe? Da sua, que lembram. Então, um livro. Vamos fazer troca de livros. Nossa, isso é muito legal, porque eu trabalho numa parte totalmente corporativa e a gente tipo assim, criamos um clube do livro. E aí a gente, tipo, todo mês a gente tem que ler um livro. E aí a gente junta no almoço ali com todo mundo, então, tipo, várias pessoas que fizeram economia, minha área inteira, praticamente todo mundo fez economia, e aí a gente conversa sobre essa parte cultural, e aí eles sempre ficam, tipo, nossa, Tainara, que coisa, e eu acho uma troca muito legal, porque você acaba trazendo também muito mais uma visão dessas pessoas que são mais ali, de exatas, por assim dizer. Sim. E... Professora, a gente sabe que relações públicas a cada dia mais está se tornando uma área mais conhecida, só que, por exemplo, se um aluno que
possível aluno estivesse, uma pessoa que está no ensino médio agora, estiver em dúvida ainda sobre qual área seguir, viu relações públicas, se encantou, o que você falaria para essa pessoa? Assim, falar, se você tem essas características, esse curso vai te ajudar, é para você. O que você falaria que a pessoa tem para começar a estudar relações públicas? Primeiro, eu acho que tem que gostar de humanos, né? Tipo, tem que ser uma pessoa que, mesmo ela não sendo comunicativa, ela pode desenvolver a competência de comunicação, né? Mas que tenha uma visão macro da comunicação, que ela entenda que ela não vai estar em uma área para vender um produto, ela não é vendedora de produto, então ela não vai fazer uma campanha para vender o produto, por exemplo, essa castanha ou a água, não é? Tipo, mas o que vai interessar para ela é quem foi a pessoa que estava por trás desta água, quem colocou essa castanha aqui, que estava sendo vendida. Então, ela trabalha, na verdade, numa questão de coletividade humana, no sentido de uma construção de que, se essa pessoa que trabalha nessa fábrica, ela está sendo feliz ali, indubitavelmente, essas castanhas vão estar saborosas, não vão estar, né? Então, isso vai ajudar com que a marca também cresça no mercado. Então, antes de pensar no produto, ela está pensando em quem vai trabalhar. Né? Em toda uma cadeia que está por trás de chegar em um desenvolvimento de um produto. Você acha que as pessoas, elas nascem criativas ou é algo que a gente desenvolve? E se a gente desenvolve, como que a gente pode desenvolver a criatividade? Porque é uma coisa que eu me sinto muito travada às vezes e eu acho que é importante no mundo de RP. Eu acho que é uma coisa, eu acho que é uma competência que ela é desenvolvida, né? Ela é desenvolvida, alguns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade, porque depende aí de vários elementos, como foi a educação, como é na família, como é essa liberdade familiar de criar as coisas e você ser elogiada, isso ajuda bastante. Mas se não aconteceu nada disso, de fato, né, você tem que pensar aí como é que você desenvolve isso, né? Então, dando tempo para você, indo nos lugares, olhando a exposição, escrevendo um texto, olhando o que chama mais atenção, por que chama atenção, sempre indo atrás dos porquês com uma criança, né? Tipo, eu acho que termina você até descobrindo que todo mundo é criativo, mas alguns estão ainda adormecidos e outros já, né, já não tem limite, assim, eles se jogam mais, não tem que ter vergonha de fazer as coisas. Não tem vergonha de errar, porque quando a gente se exige bastante e a gente larga de ser criança, eu acho que corta o cordão da criatividade. A gente tem que voltar a ser criança. Criança não tem limite. Sim. Não é? Vai fazendo. Qual competências um RP precisa ter para você, mais no campo cultural? No campo cultural, eu acho que eles têm que ser curiosos, tem que ser determinado, né? Porque normalmente a cultura, durante muito tempo, ela é vista como algo fútil, principalmente no Brasil, né? Que a gente ainda tem muita gente com fome. Ele tem que saber que ele tem que democratizar essa cultura para onde ele vive, onde ele mora. Isso é importante, que todas as pessoas que não tenham dinheiro, mas elas tenham acesso à cultura, porque isso você vai criar uma política de engajamento, de crítica ao governo, né? Você vai transformar essa pessoa em uma pessoa mesmo, em um cidadão mesmo, assim, dele encontrar mais valores. Eu acho que o Relações Públicas tem que ler e tem que atualizar também os livros de relações públicas, porque é como se encaixasse, sabe, fórmulas. Eu acho que relações públicas não é fórmula. Relações públicas tem que saber ler o ambiente, tem que saber entender as coisas assim e também ir um pouco pela intuição. Eu acho que relações públicas, o intuitivo, ele não deixa passar nada, assim, sabe? Ele faz o checklist, tudo que está faltando, ele vai passando por aquilo ali. E, professora, muito obrigada pela presença da senhora. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu queria falar que, se eu voltasse para os anos 90 e tivesse que escolher uma profissão, eu retornaria para relações públicas. Eu larguei várias no meio do caminho e não me arrependo. Mas eu acho que tudo que eu sou hoje eu devo a relações públicas. A minha formação foi muito importante para mim, inclusive para eu me posicionar nas coisas que eu acredito, para eu ter voz ativa e para eu ser incentivada a criar. Eu acho que dentro da sala de aula
Isso foi muito importante, porque as minhas amigas iam falar, professora, vamos fazer uma coisa diferente? Aí a professora falava não. Aí todos os alunos falavam, não, vamos fazer, vamos fazer. Então, também eu acho que se juntar enquanto grupo, eu acho que é muito importante também. E para finalizar, a gente vai fazer uma dinâmica com você, um jogo rápido, um bate-bola, por assim dizer. RP em uma palavra. Pessoas. Um livro ou referência que você indica? Ai, tantos. Eu acho que os livros Quarto de Despejo. É um ótimo livro. Se você não fosse RP, o que você seria? Se eu não fosse RP, acho que eu seria diretora de cinema. Ai, que legal. Trabalho em equipe ou autonomia? Coletividade, sempre. O que precisa ter para ter um bom portfólio? Repertório estético. Se sua carreira fosse um mood board, o que não poderia faltar? Música. E para finalizar, agora você vai responder só com uma palavra esses tópicos. Moda. Autoestima. Motivação. Determinação. Jô Souza por Jô Souza. Acho que sem rótulo. Um sonho. Acho que morar em uma ilha. Eu vou também. Descalça numa ilha. Bahia. Eternamente. Professora, a gente trouxe um presente para a senhora. Estávamos andando e achamos uma coisa perfeita para você. Calma aí que é meio pesado. Meu Deus, o que será que é isso? A gente quis fazer algo excêntrico, assim, que a gente lembra, a gente quando sai entre o grupo, a gente sempre fala, gente, isso aqui é muito Jô, isso é a cara da Jô. E aí a gente escolheu algo diferente, porque a gente sabe que acessório você tem muito, e a gente falou, cara, por que não damos algo para casa, né? Meu Deus, que para casa. Então a gente espera mesmo que você goste. Gente, que linda! Colorida, ai, que maravilhosa! Isso é minha cara, de fato. Olha que bonitinha. Tudo nessa loja que é a cara coisa da Jô. linda. Não, ai, que linda. Vou lá nessa loja. Gente, que maravilhoso. Que incrível. É um copo? Eu acho que é uma jarra. Não, é o que eu quiser. Sem rótulos, professora. Ai, que lindo. Amei. Gente, que incrível. Isso sou eu mesmo. você, sem Maravilhoso. Louco. Adorei. Ai, que bom. Ai, obrigada. A gente que agradece demais. Obrigada. E eu vejo vocês lá na frente. Eu acredito em vocês, né? Tipo, senão não estaria aqui. Eu acredito no curso, acredito na coordenação do Luiz. Acredito que o curso é incrível. Com certeza vocês vão estar lá na frente melhores do que hoje e melhores do que todo mundo. Tem algum conselho para os estudantes de RP de segundo e do terceiro semestre? Eu acho que é frequentar mais a cidade. Sair de casa e sair da zona de conforto, onde ficar muito preso a essas coisas muito do bairro. Acho que tem que andar mais pela cidade, se jogar nas coisas sem medo. Criar repertório, né? Criar repertório. Legal. Perfeito. Muito obrigada, professora. Obrigada, querida.